É que eu não dei o fora. Não é que não foi um fora, gente. É que eu não sou fã dela. Aí ela achou que eu queria tirar foto com ela. Daí ela fez assim. Eu fiz assim pra ela. Não, Bruna, dá licença, eu não quero. E a Carol ficou muito mais Carol bonita que a Bruna. Fica na tua. Faz parte. Eu não sei como introduzir um body splash no meio dessa conversa agora. Não, porque como é que... Não, é que começou pelo body splash, porque era da Virgínia. Ali que tava, né? Que tu também não gosta da Virgínia. Não é que eu não gosto. É que eu não, tipo assim... Não simpatizo. Mas eu achei fantástico o preço. Eu Eu não experimentei. Tá bem cheirosa. Não vai deixar o preço. Custo-benefício maravilhoso. Então, vamos investir nisso. E é assim que a gente vai começar o nosso primeiro programa, oficialmente com a primeira convidada. E essa nossa primeira convidada, ela foi unanimamente pensada por todas nós, porque todas temos uma admiração profunda por ela. E além, né, da admiração da mãe, a admiração da profissional, a admiração da amiga, que é a Alissa, a gente fez questão de te trazer aqui, Alissa, porque a gente tem total certeza que tu tem absurdos para contribuir para o nosso público feminino. Então, queria te fazer muito bem-vinda ao nosso primeiro episódio com convidada e dizer que, em nome de todas nós estamos extremamente felizes de ter aqui. Eu que agradeço, muito obrigada. É uma honra para mim estar aqui com vocês, mulheres maravilhosas. E eu espero que quem esteja nos assistindo hoje saia assim com a cabeça cheia de ideias e motivação para fazer o que veio fazer aqui nessa terra, sabe? Que é ser feliz. É isso que eu acredito. E tu és um céu de luz, né? Maravilhosa. E dentre todas essas facetas, né, Nath, ser mãe, ser empresária, é uma referência para nós. Eu queria tocar num ponto específico, que é ser mãe. Tu é mãe de 3, né? Mãe de 3. Sendo uma gravidez gemelar. E como foi essa gravidez gemelar? Conta um pouquinho para nós. Desde do casamento eu já engravidei. E aí quando eu fui na médica para fazer ultrassom, que ela me disse assim, o que tu acha que é aquilo ali? E eu olhei para aquela TV gigante, assim, tinha 2 coisinhas se mexendo. Ai, que amor, né? E elas são gêmeos. Aquilo ali foi como pisar no céu para mim, né? Depois de um diagnóstico de câncer, eu gerar 2 bebês ao mesmo tempo foi um presente mesmo. E aí depois a Belinha agora, né, que tá com... É uma fofura, né? Eu até ia trazer isso, porque a gente sabe que... Esse assunto tem bastante polêmica, mas a gente sabe que a gente cria as doenças, né? Elas primeiro são criadas no plano astral, espiritual, enfim, para depois elas se manifestarem no corpo. E o que esse diagnóstico, realmente, porque é um diagnóstico... Hoje em dia eu acho que é o que mais deixa a pessoa apavorada, né? Que é ouvir a palavra, você está com câncer, né? O que essa doença trouxe, o que ela te ensinou? Eu acho que quando a gente tem um diagnóstico de uma doença grave, assim, né? A primeira coisa que a gente faz é repensar em toda a nossa vida, né? Em todos os aspectos. O que eu estou fazendo aqui? Será que eu vou deixar alguma coisa de bom para alguém, se caso eu não tiver uma expectativa de vida tão grande? Será que eu falei tudo o que eu tinha que falar para as pessoas? Será que eu agi como eu tinha que agir? Será que no meu trabalho eu fiz o que eu tinha que fazer? E é como se a gente fosse um grande quebra-cabeça e alguém vai lá e bagunça tudo e desmonta, né? Monta de novo, aí a tua vida, tá, tudo que tu criou na tua cabeça, que tu imaginou, não faz mais sentido. E eu também acredito nisso, Nath, que as doenças físicas, elas acontecem para que a gente consiga pensar o aprendizado daquilo. Por que eu estou passando por isso? O que ocasionou isso, né? As doenças, elas começam do espiritual e vêm para o físico. E quando a gente começa a ter um entendimento e percebe o porquê está passando por aquele procedimento doloroso, a gente não precisa mais passar por aquilo. Quando a gente consegue compreender realmente e desenvolver as virtudes. Eu acredito nisso, eu acredito que nós estamos aqui para desenvolver virtudes, para melhorar como ser humano, né? Nessa escola da vida. A evolução, né? E que idade tu tinha quando tu descobriu? Ai, Jonesca, eu sou péssima em matemática. Deixa eu ver, os guris têm 8 anos, vamos fazer as contas. Os guris têm 8 anos,
eu casei em 2015, eu estou com 40. Façam as contas, por favor, alguém. Uma calculadora? 2015. 2015 eu casei, então eu 2014 eu tive 9 anos. Não, nós estamos em 2024. 4, Agora 10. 10, 11 anos, então. 10, 11 anos. Isso aí. Não, 9 anos, gente. Pelo amor de Deus, 2015. Em 2015 eu casei. Vocês estão certos. E tu sentiu alguma coisa, assim, que, por exemplo, pra ti ser diagnosticada? Foi exame de Nada. rotina? Nada? Absolutamente nada. Eu, como eu era enfermeira, posto de saúde, então eu fazia o preventivo nas mulheres. Era eu que orientava elas sobre a importância de fazer o preventivo, da coleta, de tudo. Então eu sabia completamente avaliar um exame. E eu fazia sempre bem certinho os meus exames anuais de preventivo e veio carcinoma. Nossa. Já, assim, E sem alterações, sabe? essa questão que tu falou, né? Eu acho que é bem importante a gente falar que, embora muitas das pessoas que estão assistindo te sigam, né? E tu já tenha falado sobre isso, o quanto é importante a gente entender o aprendizado, porque se a gente não aprender aquilo que a gente tem que aprender com aquela situação, a gente vai reviver aquilo por muitas vezes, né? A história do dedo podre para homem, por exemplo, né? Sim, são ciclos, a gente vai repetindo ciclos através das nossas crenças, das vivências, daquilo que a gente aprendeu com os pais, daquilo que a gente carrega dos nossos ancestrais. Então a gente vem numa repetição de fato. A gente precisa furar essa bolha, sair desse sistema para ter uma vida mais leve, diferente do que os outros tiveram ou que a gente aprendeu. Lissa, eu até queria te perguntar sobre isso, né? Até pra gente trazer para as pessoas. Você falou sobre sonhos, né? Então as pessoas têm sonhos, as mulheres, né? Querem ter filhos, querem talvez ter um negócio delas fora de casa e tem muitos desafios e muitos que eu falo também pedidos de confirmação, né? Para saber se realmente a gente quer. E você é uma mulher de sucesso, né? Você é uma empreendedora. A gente quer conhecer um pouquinho mais, né, da Choco Bronze e como que foi isso para ti também, né? Esse desafio que você teve na tua vida pessoal e se tornar mãe e ter o teu negócio, né? Um negócio de sucesso para você trazer como uma inspiração, né, para quem está nos escutando. Então, quando eu engravidei dos gêmeos, eu era enfermeira no posto de saúde pública, né? Trabalhava em regime fechado, né? E aí, quando eu ganhei os gêmeos, eu não queria mais voltar a trabalhar, porque como é que eu ia deixar as duas crianças? E outra, precisaria ter duas pessoas cuidando de dois bebês, ainda com cuidados extras por serem prematuros, nasceram prematuros. Então, o que ia acontecer? Eu ia pegar meu salário de enfermeira e ia dar para essas pessoas cuidarem dos meus filhos e eu ia ficar sem eles. Então, inviabilizou essa questão de eu voltar a trabalhar, né? Aí, eu tentei, até vou contar uma coisa aqui que eu nunca contei. Eu fui no psiquiatra e pedi um atestado. Adoramos. Eu disse, pelo amor, eu sentei na cadeira e falei assim, ó, eu não tenho nada, tô super bem. Eu só quero um atestado porque eu não tenho condições de voltar a trabalhar agora, porque a minha licença era 4 meses. Só que eles prematuros era como se tivessem 2, 3 meses, eram muito pequenininhos. E aí eu disse pra ele, eu tô ótima, só quero um atestado. Ele, calma, vamos por partes, começa a contar da tua gravidez. E daí, no final, né, choro, ranho, tudo, né, aquela função, a gente se escabela, né. E aí ele, não, realmente, tu não tem condições nenhuma de voltar a trabalhar. Tu não tem condições psicológicas. É aquela coisa da mulher, né? Bem, né? Imagina se tivesse mal. Mas é aquela coisa da mulher. A gente tem que... Agora, né? Como é que é aquela fala que diz, pariu, tu que embale? Eu tinha isso muito pra mim. Eu não queria dar eles pra ninguém. Ninguém podia me ajudar. E aquilo eu comecei a chegar numa exaustão. Uma exaustão. E aí foi legal eu ter tido esse chacoalhão, assim, do tipo, não, tu não tá legal, né? Vamos olhar pra isso, vamos refazer. E aí eu comecei a realmente delegar, a deixar com que... receber ajuda, que era muito difícil para mim. Eu sempre quis fazer tudo. Mas eu acho que isso é bem da mulher também, né, Lissa? O espírito materno. Por mais que, por exemplo, eu não sou mãe, a Gabi não é mãe, mas a gente tem isso. De querer fazer pelo outro, né, para o outro. E como é difícil se colocar na posição de receber. Porque é preciso muita humildade pra gente receber. Dar é muito fácil, tu dá a hora que tu quer. Olha, você viu? Adorei! Leia assim na hora que tu quer, tu dá pra quem tu quer e o que tu quiser. Também. Falando em maternidade,
a gente precisa disso pra poder ser mãe, então. Não, mas é verdade. A Nath chegou a ficar vermelhinha. Mas é justamente isso, o dar é muito fácil, é muito egoísta, e o receber é uma humildade muito grande, e como é difícil para nós mulheres recebermos, por menor que Eu seja. acho que é nos permitirmos receber. Exato. Porque, por exemplo, uma das minhas Aceitar. maiores assim, dificuldades que eu trabalhei na terapia é dizer, eu preciso de ajuda. Eu também. Eu preciso isso, porque É, o eu tô dizer sempre que tu correndo, precisa, exato. sabe? E aí as pessoas pedem uma coisa, eu vou, eu faço isso e aquilo. E aí, isso eu comecei a trabalhar na terapia. Não, para, eu Ai, que bom que é todo preciso mundo de ajuda. terapeutizado aqui, né? Todo mundo analisado, Graças a né? Todo mundo com a terapia em dia. É. Mas é realmente isso. E eu vim de uma infância onde eu tinha que ser a querida para ser aceita. Eu era a que aceitava todas as coisas, a filha do meio, né? Aquela coisa que não é uma coisa, não é outra. No meio é isso, tu tá ali, tu existe. Tu não é o mais velho, tu não é o mais novo. E aí eu tive toda uma infância assim, onde eu tive que me esforçar Tu vai para se ser. moldando, né? E aí, quando eu ganhei os meus filhos, eu fiquei nessa posição de que agora eu tenho que fazer tudo. E existe também uma coisa que a gente precisa falar, que é a positividade tóxica. Onde tu não pode reclamar, tu não pode dizer que tu tá exausta, Exato. tá tudo perfeito, tá tudo lindo, maravilhoso. E tu tá quebrada por dentro, tu tá exausta, e tu não tem permissão pra falar, né? Então, tudo fala, não reclame. E eu falo também. Isso é uma das minhas falas. Exato. Eu utilizo essa linguagem. O reclamar, não reclamar, Não reclamar duas vezes, né? Reclamar duas vezes. Mas tem vezes que a gente precisa recolher nossas áreas, a gente precisa descansar, a gente precisa admitir que a gente precisa de ajuda, né? Assim como a Jéssica falou. E precisa dar uns gritos de vez em quando, né? Eu acho que precisa dar uns gritos de vez em quando. Também. Né? Também, né? E essa história da Chocobronze, como é que ela nasceu, então? Isso, aí eu não queria voltar a trabalhar como enfermeira, porque aí eu tinha os 2 bebês pequenos, né? E eu tenho uma conexão espiritual, né? Muito grande, desde criança. A minha casa em São Luís Gonzaga, onde eu nasci, eu achava que ela era mal assombrada, porque seguidamente a gente escutava coisas, portas batendo. E quando eu fui embora, eu descobri que era eu a assombrada, não era a casa. Onde eu ia, as coisas aconteciam. E eu comecei a trabalhar isso, comecei a estudar. Como é que a gente perde o medo das coisas? Porque eu morria de medo, eu suava. Cansei de dormir tapada até em cima, suando assim de medo, porque eu via coisas e não sabia como lidar com aquilo. Então eu comecei a estudar como que eu posso fazer para eu perder esse medo, eu preciso entender o que pode me atingir real, que é um medo real, aquilo ali pode me machucar, ou é algo que eu posso dominar O que é e coisa da usar tua a meu mente e favor. o que é fato, né? O que é fato, isso. E aí, lendo um livro espírita, que foi o primeiro livro que eu li, o livro dos espíritos, dizia que a gente tem um guia espiritual, que a gente chama de anjo da guarda. E eu achei aquilo o máximo. Eu disse, se todo mundo tem esse guia, tem esse anjo, eu vou começar a me comunicar com o meu, né? Então eu vou começar já. E muito cedo eu já comecei essa comunicação com o meu guia espiritual. Voltando para a parte da maternidade. Então eu ganhei as crianças e aí eu pensei, agora eu vou pedir para o meu guia espiritual, né? Por favor, me mandem um trabalho, alguma coisa que eu possa fazer em casa, que eu ganhe muito dinheiro, que eu não preciso sair. Não queria nada, né? Só melhor. Vamos jogar lá no universo. O universo que se vire para trazer isso aí para mim. E aí eu comecei a pensar em várias coisas que eu pudesse trabalhar em casa. Bolo de pote, sou péssima em cozinha, em fazer. Como às vezes a gente está desalinhado com aquilo que a gente... verdade. Eu não faço nada. Como Mas é a fazer bolo? tentativa que é válida. Tá, comprei Tu os vai potes. testando. Obviamente que não deu certo. E aí continuei, né? Mas eu tava na linha. Tinha chocolate, tinha pote, né? Olha aí, ó. Né? Eu tava Não era tão só tava distante. calibrando a mensagem. A Às vezes receita. a mensagem não importa, né? A gente vai levando para um lado. E aí eu vi uma foto minha de uma prima que mora em Cascavel e era setembro. E ela postou uma foto no Instagram assim com uma marquinha neon. Sabe uma marquinha que a gente consegue lá no final do verão? Sim, é neon, que tu tira Em setembro, aquela coisa. Em setembro. E ela é muito parecida comigo, inclusive o nome dela é Ana também, tem mesmo a pele e tudo. E ela, como mora em Cascavel, eu pensei, ela deve trazer do Paraguai alguma coisa. Tipo um raito del sol. Sei lá. Que é o que todo mundo usava, né? Itapé do nosso tempo isso aí, né? Os raitos, acho que nem tem mais. Tem ainda. Tem. Tem. Aí eu disse, ela deve trazer alguma coisa do Paraguai. Aí eu disse, Ana, pode me mandar o que tu tá usando aí, porque tu tá muito bronzeada. Não é possível esse bronze. Eu quero usar isso Também aí. quero. E
com gêmeos, quando que a gente vai... Mal as penas consegue tomar um banho, direto um banho de sol, pra ficar com aquela imagina, cor, né? é. Eu pensei, eu preciso de um produto power, né? E ela disse, Lissa, é a parafina que todo mundo usa. E a mulher ela vende na casa dela nos potinhos de sorvete a R$80 e tem fila. E eu... Mano, me dá o telefone dessa mulher, né? Fiz uma história pra ela, assim, moça, eu tô aqui com gêmeos, desempregada. Será que tu não me venderia essa fórmula desse negócio que tu faz aí? Eu sou aqui do Rio Grande do Sul, não vou ser teu concorrente. E ela falou assim, olha, vender a fórmula eu não posso, mas assim, ó, vai óleo de coco, óleo de argan, óleo de cenoura. Me falou os ingredientes. Aí eu disse, tá, então me manda que eu quero provar. Aí chegou aqui, passou um frio. Quando chegou já fui pro sol, né? Tremia, mas fui. Tu foi no invernão mesmo? Era setembro, mas né? Sim. A gente sabe, tem os, né? Tem nosso setembro, clima setembro aqui frio, né? é inverno e verão no mesmo mês. E aí eu fui pro sol e já fiquei com a marquinha. E eu branca, né? Pensei, mas essa coisa é muito boa, vou fazer isso aí. E aí eu comecei a pesquisar como que eu poderia fazer daquilo um negócio. Porque isso aqui em Passo Fundo ninguém vai comprar um negócio num pote de sorvete. As pessoas não são loucas. Quem que usa isso? Só eu, né? Que tem essa... E a tua prima? Preciso, tu ficar... E aquela fila que fazia na casa da mulher. Eu quero fazer as coisas certinhas, com a Anvisa, com tudo, né? Responsabilidade e tudo mais. Além de ser um negócio, né? A gente tem que fazer as coisas certinhas. Aí eu descobri que existe fábricas que terceirizam cosméticos e qualquer uma de vocês pode ter o cosmético que quiser, com a sua marca. E aí eu fui fazendo, fui alinhando a formulação, pedi tudo aquilo, né? Eu quero que tenha isso, 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 aquilo. E começaram a me mandar amostras do produto, até que chegou numa amostra. Foram várias amostras. E não ficava como aquele, não bronzeava como aquele. Eu dizia, meu Deus, eu tenho que melhorar muito pra ficar bom. Quanto tempo, mais ou menos, assim? Alguns meses eu fiquei e vinha amostra e ia amostra e tal. Aí, quando veio a primeira... achei, assim, ficou perfeito, ficou maravilhoso, ficou melhor do que era o da mulher. Aí, quando chegou pra mim, era fevereiro. O que tu faz com uma carga de bronzeador em fevereiro, em Passo Fundo? As lojas compram novembro, dezembro, para ter o verão, para trabalhar, né? E o teu objetivo sempre foi vender para as lojas? Eu queria vender. Não sabia se era consumidor final, se era para... Não interessa, tá me comprando. Queria fazer dinheiro. E eu, olha só como são as coisas, eu tinha uma crença de que eu não sabia vender. Porque a minha mãe comprava as rifas nossas que nós tínhamos que vender pra nós não vender, entendeu? Vamos comprar isso aqui, vamos resolver esse assunto. Olha, Tu vê como implantam na gente, ela né? sempre dizia, eu tenho pavor de vender, os vendedores são chatos, não gostam de vender. E eu tinha isso pra mim, não, isso não era meu. E eu continuava dizendo, eu tenho pavor de vender, eu compro pra não vender. Você tem que, sabe? E aí, mais uma coisa que eu tive que trabalhar, né? trabalhar, mas o que acontece desprezava quando isso, então, a água bate na bunda, tu tem que dar um jeito na vida, não tem mais medinho, né? Sim. Adultos têm que fazer o que tem que ser feito. Eu gosto dessa frase, crianças fazem o que querem. Adulto que tem que fazer, né? Naquele momento com 2 filhos, vou fazer o quê? Né? Eu, claro, meu marido junto, ajudando, mas com 2 filhos, né? É puxada a coisa. Aí chegou em fevereiro, gente do céu, eu com 1000 potes de chocobronze dentro da minha sala. Todo mundo apavorado. O pai foi lá e falou, meu Deus, o que tu tá fazendo da vida? Ainda peguei o dinheiro que tinha dos acordos que eu consegui fazer pra investir. Eu lembro da cara da mãe, assim, entrando no quarto falando, Lissa, arruma um emprego. Tipo, para de sonhar, entendeu? Para de sonhar, tu tá fazendo um bronzeador em Passo Fundo, uma cidade fria, tu vai vender um mês, e tu vai fazer o quê do resto do teu ano? Cai na real! Que importante isso, né? Tipo, para de sonhar. Cai na real! Não, isso até pra gente trazer, né, pras pessoas, porque quem tá nos assistindo talvez quer abrir um negócio, talvez tenha um sonho. E tá com o seu ambiente, com pessoas ali. E às vezes não é um negócio. Né? Não, eu vejo assim, da nossa criação, né, é óbvio que a mãe, né, a tua mãe fez isso, que é maravilhosa lá, ela fez isso porque por amor. É do tipo assim, eu não quero que tu sofra, minha filha. E eu... Vai fazer um concurso? Eu também tive essa infância e adolescência do... Não, vamos, a gente vai resolver assim, assim, assado. E hoje, como isso reflete, né, quando a gente vira adulto, assim, porque reflete
num sentimento de que a gente não é capaz, de que a gente não pode, de que tolhendo os nossos sonhos, né? E não é por maldade, é por amor. Não é por maldade, é como eles aprenderam. Exato. Né? As ferramentas que eles têm com aquilo que eles aprenderam. E cabe a nós olhar para isso, continuar ou sair. Ou tu vai passar a vida inteira reclamando. Replicar isso para os nossos filhos. E nesse ponto, assim, quando chegou nesse ponto, o que te manteve firme, né? Porque ou eu continuo fazendo o que eu tô fazendo, ou realmente que a maioria volta para trás, né? Nesse banho de água fria, né? É que eu não tinha outra opção. Entendeu? Não queria voltar. E eu gosto dessas frases bem clichê. Não tenho plano B, faço A, dá certo. E eu me apego nessa frase motivacional que pra mim funciona. Eu disse, mas agora eu vou fazer isso dar certo. Só pra mostrar que eu consigo. Agora estão falando que não. Então vamos ver. Abri um Instagram, fiz um Instagram pra Chocobronze e comecei a bombardear. Inverno, daí começou a vir inverno, claro, frio. E eu marquinha embaixo do casaco, eu dizia. Vamos, sabe, bota o Chocobronze na frente da estufa pra derreter, porque ele é pura. Ele fica durinho, né? Ele fica durinho. E eu fazendo stories na frente da estufa pra passar o Chocobronze. Bem vendedora, né? Bem vendedora. Tu vê como a gente busca do cerne na alma da gente, na necessidade das coisas, né? Desenvolve habilidades. Desenvolve habilidades ou descobre talentos que talvez a gente nunca tivesse Exatamente, acesso, né? Isso aí já estava em ti, era intrínseco. Já estava ali, só que eu não sabia também, não conhecia esse lado, né? Inclusive a Alissa é influencer, né? Nasceu daí também, né? Ela nasce Eu ia daí. pedir, Nath, tem uma história também que você queria entrar no BBB, né? Tu consegue nos contar um pouquinho mais? Ah, mas é que eu sempre gostei do palco. Eu digo que ela é leonina, Eu gente. sou Não é errado. Até o cabelo do leão, o bicho que eu mais gosto do leão. É leão, exato. Tu tem leão na tua casa. Eu tenho leão em casa, amo. Tem leão em casa, parece que ela cria leão em casa. O Big Brother foi a minha primeira, assim, na época que era adolescente, não tinha as redes sociais assim como tem hoje, que qualquer pessoa pode pegar o seu celular e aparecer. Eu queria aparecer. Como é que eu fazia pra aparecer? Eu vou pro Big Brother, né? Aí fiz o meu e-mail, lá era e-mail, né? Mandei e-mail e me mandaram lá, você foi selecionado pra fazer uma entrevista aqui, né? Aí fui eu lá pro Rio de Janeiro com a mãe. Gente, E tu já era mãe ou não? Não, Muito antes. não, Isso foi bem lá antes. no interior do Faroeste de São Luís Gonzaga. É. Aí fui pra lá, fui pra aquela tal daquela cadeira elétrica, onde tu fica na cadeira e fica todo, tipo, vocês estão fazendo aqui comigo? Fica bom, sabe? Só que aí eu não me enquadrei, eu acho que eles têm uns personagens, hoje eu agradeço, ainda bem, porque a minha vida teria tomado outro rumo, completamente diferente. Né, do que... As coisas acontecem, né? Acontecem como tem que acontecer. E aí não deu certo essa do Big Brother, mas foi a minha primeira, assim, vontade de sair dali, sair do interior, de aparecer, de fazer alguma coisa diferente, sabe? Isso influenciou, tu acha, nessa outra trajetória também, depois quando precisou pra Chocobronze gravar os vídeos na frente da estufa? Aí o que aconteceu? Eu comecei a orçar com as influencers quanto que era pra elas fazerem propaganda da Choco. Aí eu lembro que E aí elas contou isso. começaram a me mandar os orçamentos, eu falei, meu Deus, não tenho condição nenhuma, nem de conversar com essas pessoas, sabe? Porque, tipo, era fora do meu padrão. Imagina, eu tinha vendido um Chocobronze, como é que eu investi? Não tinha orçamento zero, né? E aí eu pensei, vou me botar nisso aí também. Vou me botar. Vou fazer eu. Não tem quem faça, vou fazer eu. E a vergonha? Porque tu é uma pessoa... As pessoas acham que não, mas tu é uma pessoa tímida, né? Completamente, gente. Eu tive uma infância que eu não atendia o telefone, eu não falava com as pessoas. Se tocava o telefone em casa, eu ficava do lado, eu não atendia. Se batiam na porta e eu tava só eu em casa, eu só pensava assim, tomara que pense que não tem ninguém. E eu não atendi. Mas e por que tu acha que veio esse travamento? Por várias questões Da de tua infância. Várias questões me fizeram ter esse bloqueio. E aí, voltando lá pra Choco, eu comecei a fazer propaganda e marquinha, não sei o que. Chegou setembro, outubro, eu vendi todo o estoque que eu tinha. E aí já deu giro. As pessoas já começaram a me ligar pra perguntar se eu fazia revenda. Eu me lembro que teve uma moça que me ligou e falou assim, tu vende pra revenda? E eu, sim, nunca tinha vendido. E tu faz boleto? Faço. Eu tô pensando, meu Deus,
Daí eu vou tirar um boleto pra essa mulher. E daí ela, então tu pode deixar lá na firma do meu marido uma caixa com 30 que eu vou querer com boleto pra 30 dias. Eu, tá bom. Eu saí. É isso, né? Que legal. Eu só desliguei o telefone e pensei, e agora? Peguei, fiz a caixinha e pensei, vou lá no meu gerente do banco. Fui com a caixa lá no gerente do banco, falei, tu me ajuda a fazer um boleto? Que eu tenho que fazer um boleto? Dele sim, ele abriu lá, fez o boleto, botei o boleto em cima, saí e entreguei pro cara lá, ele levou, e aí sim, já começou mais pedidos e pedidos e pedidos, e aí o que era um produto, hoje se tornou uma marca. Deu um produto, foi fazendo outro produto. Claro, eu tô assim, caminhando, né? Eu lembro que ano passado eu fui ao Rio de Janeiro e entrei numa farmácia e tinha chocobronze. Eu falei, meu Deus do céu! Eu falei, olha onde tá vindo, né? E isso é um sentimento de orgulho, acho que de todas nós, de ver que uma mulher venceu, né? Que expandiu. Então... Com uma ideia louca, né? Lá no Rio já estão usando chocobronze. Que legal, eu fico feliz. E quantos anos tem a Choco hoje? A Choco iniciou. De novo, eu sei com datas. A Janesca gosta de datas e números. A Choco começou em 2017, 18 eu comecei a vender. Então, 18, 19, 20. As empresas, no começo, assim, elas sofrem muito, né? Nos 5 primeiros anos, eu digo por mim. Sim, então, é legal de ver que hoje tem corpo, tá crescendo cada vez mais, tá sendo reconhecida. Mas é a constância. É estar ali, não desistir, fazer o A dar certo. É outros claro que eu já tive várias que tu lançou também. Passamos por 2 pandemias onde clubes e praias tudo fechado. Né? Como que tu sobrevive com algo assim? Sim. E foi aí que eu comecei a ir para outro lado, né? Eu preciso... A ideia do shampoo seco, sensacional. Shampoo seco. Uma coisa que eu tô aqui me segurando para perguntar, com relação ao misticismo, à espiritualidade, como que tu traz a mistura disso pro lado empresarial, assim, para te contar um pouquinho da tua história também, como começou tudo isso, assim? A questão espiritual sempre esteve comigo, desde a infância, como eu dizia para vocês da casa, mal assombrada, né? A nossa casa lá era divisa com o centro espírita, e eu atribuía, eles vêm e ficam vagando, vem aqui, né? Eu pensava assim... E quem que não, né? Endereço e vem aqui pra casa. Aí, ó, por isso que tu não queria atender a porta, tu não sabia se não era um Se deles. Se era espírita ou não era. Então, isso sempre teve muito atrelado comigo, sabe? Eu não consigo me ver, assim, quando começou, porque é uma coisa que sempre esteve. E aí eu resolvi estudar para poder compreender, para poder trabalhar com isso, para trazer para uma forma positiva. Como que eu posso trazer a espiritualidade, toda essa questão, para me ajudar nessa vida aqui, né? A entender as coisas que acontecem, aí quando vem as doenças. Porque a gente abraçar a espiritualidade é como um conforto, né? Porque aí tu passa a perceber a tua vida de forma leve. Tudo o que acontece, acontece por um porquê. E eu sou responsável por isso. E quando eu tomo a responsabilidade da minha vida, eu tenho responsabilidade de mudar ela. Enquanto eu estou terceirizando, porque a minha mãe não me cuidou. Porque o meu pai passava para fora, não olhava para mim, não tive amor de pai. Né? Eu posso terceirizar as coisas e viver um adulto vitimista. Ou eu posso pegar essas experiências e transformar para a minha vida hoje, o que eu posso melhorar e como eu posso ser diferente para os meus filhos. Porque tudo que aconteceu para trás, eu não tenho responsabilidade, eu não posso mudar. Mas o que acontece daqui para frente é total responsabilidade minha. Então, eu preciso fazer diferente agora. Se eu quiser ter uma vida diferente, quiser que os meus filhos sejam diferentes, né? Então, eu acho que a espiritualidade, ela entra muito nessa questão de auxiliar a vida como um todo, né? Não só na empresa, no relacionamento, nos filhos. É que às vezes a gente tenta... desassociar uma coisa da outra. Não dá, não consegue. A gente tem que entender, né? A Alissa fala muito sobre isso também. Nós somos um único ser humano, né? A gente não é de tal parte, é um sistema todo, que é integralizado como todo. Então, a espiritualidade, ela anda junto com absolutamente tudo, né? Somos seres espirituais vivendo nessa matéria, né? Então, a gente tem que... Não existe uma coisa sem a outra. E eu acho que a grande questão é a gente encontrar esse equilíbrio, esse caminho do meio, pra gente poder prosperar daí na vida pessoal, nos negócios, porque aí a roda da vida, ela tá girando numa consonância, né? Isso aí. Em algum momento tu perdeu essa conexão? Em algum momento tu desacreditou? Não. Eu tenho uma fé inabalável
eu sempre fui muito agarrada com as minhas crenças, com aquilo que eu acredito, porque isso realmente me conforta. Eu já tive momentos que eu tô mais, não desconectada, mas um pouco mais afastada. Aí eu percebo logo e retorno. Até esses dias eu postei um meme, que não é meme, que é vocês lembram daquela novela A Viagem, que tinha o espírito aquele... que era o Alexandre? O Alexandre. Todo de preto. Você ficava com medo dele? Meu Deus, o maior medo da minha infância era aquele... Era o Alexandre. O Alexandre, né? E aí eu postei até um meme lá, quando eu tô afastada das minhas preces, daí daqui a pouco o Alexandre surge assim, já vou fazer agora, já retorno. Então é isso, a espiritualidade, essa conexão, ela é como escovar os dentes, a gente tem que praticar todos os dias. E tu fala, né, disso, né, Lissa, abertamente no Instagram, e tu criou uma comunidade muito engajada também nesse sentido, né? E qual foi um dos feedbacks, assim, que tu mais gostou de receber de alguém que te acompanha no Instagram ou de alguma amiga nesse sentido? Eu recebo diariamente muitos feedbacks, assim, positivos de pessoas que conseguiram se conectar consigo mesmas. Existe essa palavra? É assim? Sim, consigo mesmas. Parece estranho. E todos os dias alguém me escreve algo assim que eu digo que os bastidores das redes sociais, eles sim nutrem a minha alma de forma inexplicável. Então essa questão que eu fico mais próxima das pessoas falando da espiritualidade surgiu da pandemia. Porque da pandemia eu não podia vender chocobronze, as lojas estavam fechadas, o comércio estava fechado, os clubes estavam fechados, quem que ia usar bronzeador, né? E aí eu comecei a fazer lives diárias de meditação. Eu comecei a assistir ali. E eu assisto até hoje, as de manhã também assisto. Que bom. A de segunda. E aí eu comecei a fazer cursos dentro dessas terapias holísticas, fiz o Theta Healing, fiz a Multi, fiz fluxoterapia e vários outros cursos. É um caminho sem volta, né? A gente vai indo e vai indo e vai indo. E quanto mais a gente fuça, mais a gente quer entender. Descobrir, daquilo, né? E a questão do teu anjo, que tu contou que tu viu ele, como é que foi essa experiência? A primeira vez. O meu anjo, eu nutro por ele essa sintonia desde os meus 14 anos, lá quando eu li aquele primeiro livro que eu descobri que tinha guia espiritual. E a partir daí eu comecei a ter mais afinidade com ele, porque o anjo, ele é como um amigo. Então tu precisa chamar ele. Existem regras planetárias e o anjo ele não pode interferir se tu não chamar. Então tu tem que chamar ele, tem que pedir coisas pra ele. E aos poucos essa conversa ela vai ficando mais íntima. E limpa, né? Primeiro tu começa a ter sonhos, né? A forma que o anjo acha de se comunicar. Tem as horas iguais, onde tu olha pro relógio, sincronicidades, né? É o teu anjo chamando. As penas, que talvez você tá na rua e encontra uma pena. Ah, Elissa, mas eu tô andando na rua, tem pássaros, obviamente que eu vou achar uma pena. Isso é ridículo, já me falaram isso. Não é óbvio. Não é óbvio. Pode não cair a pena. Por que caiu naquele lugar ali? Eu prefiro acreditar nos milagres. Eu sou dessas. Sim. Eu prefiro acreditar que foi o meu anjo. E muitas pessoas chamam a gente de louca por causa disso. Sim. Mas, meu Deus, tu vê sinais em absolutamente tudo. Sim, eu vejo. Eu vejo, porque Eu escolho ver. É a conexão que a gente tem, né, Alissa? É o meio como o anjo ou a nossa guiança, o que quiser chamar, se vale para se comunicar conosco, né? Tu vai entender de tal... Eu, Natália, vou entender através das horas iguais, através da peninha no chão, não sei o quê. Então, eu vou me comunicar dessa forma para que tu entenda que eu tô aqui. Isso. Né? Às vezes é através de um cheiro. Às vezes é uma letra de uma música que fala uma palavra, uma tu tá frase precisando. que tu tá precisando. E aquilo Eu te tenho bate, muito de sabe? música. Te aconchega, aquela palavra te E aconchega. cheiro. Cheiro também. Cheiro, principalmente de rosas, é clássico de... Eu lembro... É. Eu lembro da história, aquela história, algumas pessoas já ouviram, mas eu não me canso de ouvir. E acho que é muito legal aquela história daquele cheiro podre que tu sentia e que o Augusto sentiu também, que daí tu foi falar com a mãe do menino, se eu não me engano. Não, eu fui falar com ele mesmo. Ah, é? Eu não sei essa história. Gente, não. conta essa. Pega os marshmallows, vou fazer uma fogueira. Essa é muito boa.
de terror de Não é de terror, é de conexão. Não, o início é de terror. Tá, mas é de conexão, na real. Bom, eu fazia um curso na época, enfim. E aí eu comecei a sentir um cheiro muito ruim lá em casa. Um cheiro podre, assim, sabe? É horrível a gente falar disso, mas quem já foi da área da saúde e já teve contato com pessoas de rua, mendigos, assim, que é aquela pessoa que não toma banho Por muito tempo. por meses, não é aquela coisa, não toma banho ontem, entendeu? A pele, ela tem um cheiro característico e aquilo fica no nariz da gente, assim. E era esse cheiro que eu sentia lá em casa. E a gente pensando assim, meu Deus, será que é esgoto? Será que é o quê? E nada, aquele cheiro, né? E o Augusto também, mas eu também tô sentindo, pensei, ai, não tô louca, né? Aí fomos no mercado, eu com o carrinho do mercado, assim, comecei a sentir aquele cheiro. Pensei, meu Deus do céu, sou eu, tô com podre, sabe? Sinusite, sei lá. E aí cheguei em casa e nós guardando as compras, eu disse, Augusto, eu senti o cheiro lá no mercado. E ele, você vai falar que eu também. Eu pensei, meu Deus, então tá com nós. É alguma coisa podre que tá com nós? Aí fiz a minha conexão, chamei meu guia. Se for algo que eu possa ajudar, me traga o que quer dizer esse cheiro. E aí veio uma pessoa que tinha se matado. E essa pessoa pediu para eu dar um recado pro filho dele. E disse, pede perdão para meu filho. Diz que eu sinto muito pelo que eu fiz, mas eu tenho muito orgulho do que ele está se tornando hoje, um homem muito de honra, dar esse recado para ele. E aí eu pensei, meu Deus, como é que eu vou falar isso para a pessoa? Como é que tu chega e fala uma coisa dessas para alguém? Aí eu pensei, vou falar que sonhei, ficar menos mal, né? Aí eu te vi, vem aqui, né? Uma coisa para te falar. E daí eu disse, eu sonhei com o teu pai, ele já morreu, né? Dele, não, meu pai tá vivo. Eu pensei, meu Deus do céu, e agora? Recebi um espírito errado, não era para essa pessoa, o que é isso, né? Eu disse, bom, mas eu vou te dar o recado igual. Eu sonhei que o teu pai te pedia perdão e precisa desse teu perdão para ele poder evoluir, tem muita gratidão por tudo que tu fez, e dei todo o recado ali, né? Ele começou a chorar. Ele disse, era meu avô. Meu avô foi meu pai. Fui criado pelo meu avô. Ele é meu pai. E eu nunca aceitei, porque ele se matou, eu não aceitei. Porque ele me deixou. E aí, a partir dali, então, com esse perdão dele, esse espírito pode ser encaminhado. Precisava desse perdão, né? Estava ali atrelado a ele ainda. Então, essas coisas que acontecem, que não era para contar isso aqui, né? As pessoas vão dizer, meu Deus. Não, mas eu acho que a Nath lembra das histórias. Eu acho isso uma conexão muito legal, porque às vezes a gente pensa, eu não vou falar tal coisa porque é besteira, não vou, não sei o quê. E a gente esquece que por muitas vezes a gente é usado. É um né? instrumento, né? A gente é um instrumento. E tu foi um instrumento para dar um recado. Então, imagina se tu tivesse guardado para ti isso. Né? E aí o cheiro sumiu, né? Concluindo. Exato. O cheiro sumiu, claro, porque ele estava ali, percebeu em mim um canal sensível que pudesse transmitir para ele esse recado, né? Que estava fazendo um curso comigo. E tu ficou com medo? Eu não fiquei com medo. Não. E depois nunca mais veio nenhum? Não, depois nunca mais. Depois sumiu o cheiro, ficou tudo bem. Né? Então, é isso, Nath. De que serve um carteiro que não entrega as cartas? Exatamente. Se tu recebeu essa carta, entrega. E essa história também é da conexão, né, com o plano espiritual. Eu lembro que tu falou muito nesses últimos tempos sobre a Nick, né? Que ela trouxe muitos aprendizados e a única janela que estava aberta, ela não tinha como ela escapar. Não sei se tu... Nath, só vou interromper antes pra gente pedir pra quem não sabe quem que é a Nick, né? Sim, tu pode posicionar mas também pra primeiro eu quero nós. saber se ela se sente bem pra falar sobre isso. Eu já consigo falar, foi em junho, agora eu já consigo falar sem engasgar tanto. Mas a Nick, a Nicole Baus. Nicole Baus, a minha gata, uma gata selvagem, que é uma cruza de leopardo com gato.
E ela era linda, maravilhosa, parecia um leopardo mesmo, assim, uma pelagem muito diferenciada. E ela chegou lá em casa por conta dos meninos que tinham trauma de bicho. Os dois foram mordidos por cachorro. O Dudu foi mordido no olho e o Rafa no braço. E eles tinham um trauma tão grande que quando a gente ia sair de casa, eles perguntavam, vai ter cachorro lá? Onde a gente vai? Querido. E se a gente estava do lado da rua e do outro lado da rua tivesse cachorro, eles subiam em mim. Meu Deus, desesperados. os dois, né? Os dois. E aí a minha terapeuta disse, Lissa, a única maneira deles perderem o medo é tu tendo um bichinho. Aí nós tentamos hamster. Nossa, que hamster não interage. Não, e morrem. Daí, Eles morrem cedo. morrem né? cedo. E não interagem. Tipo, Dura os- 2 né? anos. Não sei se algum já interagiu, mas os meus não interagiram. Mordiam a gente ainda, sabe? Que eu botar um negócio. Enfim. Aí eu pesquisei lá, e essa raça sempre foi meu sonho. Sempre queria essa raça de gato. Inclusive eu fui cancelada na época. internet, é verdade. Cancelada na internet na época que eu... não adotou, né? Porque eu não adotei, tinham tantos bichinhos. Eu concordo, gente, que existem muitos bichinhos para adoção, mas quando se trata de um trauma, a gente precisa procurar uma raça que tenha mais ou menos compatibilidade com aquilo que a gente quer, né? E eu tinha um intuito maior de ter aquela raça. E aí a Nicole veio para nós e cumpriu completamente a missão dela aqui. Porque os guris hoje, eu tenho que mandar eles pararem, porque eles vão em qualquer bicho, eles querem botar a mão e é perigoso, né? Então, ela cumpriu a missão dela. E a nossa casa é toda cheia de telinhas. E no banheiro, no lavabo, tem uma janelinha dessas altas de lavabo, né? Onde não tinha tela e ela caiu dali. Eu não sei o que ela foi. Se ela foi querer pegar algum bichinho ou alguma coisa, enfim. Né? E se foi a Nick. Mas eu acredito que tudo tem um motivo. Eu prefiro acreditar nisso. Né? E os gatos, principalmente. Por que as bruxas tinham gatos antigamente? Porque o gato é um bicho mais espiritual que existe. E ele consegue filtrar as energias da casa. Ele capta para ele sofre para não deixar os seus donos sofrerem. Então... Eu acho linda essa história. É mais um desafio, né, Elissa? Outra coisa que eu lembro bem que tu trouxe do quanto a relação de mãe e filha com a vinda da Belinha, né? Foi desafiadora para ti. E do quanto a Bela todos os dias te ensina. Todos os né? dias me ensina. Aquela ali é um Capricórnio. Capricórnio. Ó, não, ela é uma amada, ela é uma fofura, ela é tudo de bom, ela é uma bênção na minha vida. Mas eu venho de uma família onde as mães não se dão com as filhas mulheres. A minha avó tinha os filhos homens como os filhinhos da mamãe, não sei o quê. A minha mãe tem um irmão que é menino, ele é o filhinho, tudo pra ele, não sei o quê. E eu, inconscientemente, vinha trazendo isso pra dentro da minha casa. É sistêmico, os guris né? são os amor, são os príncipes. A Bela é um Capricórnio. É um Então, o que a gente tem que olhar pra isso? Tu vê como tá tão enraizado que eu simplesmente continuei repetindo padrões. E quando eu me dei conta disso, me deu uma dor, mas ao mesmo tempo foi libertador. Porque aí eu já consigo me corrigir, né? Claro que ela vem me desafiar. Porque é muito fácil a gente ser evoluído quando tudo tá bonitinho, quando todos obedecem, quando todos são queridos. É muito fácil. Como que a gente exercita a nossa evolução como pessoa? Passando por provações. Né? É assim que a gente evolui. E as relações vêm para isso, né? Vem pra isso. Para nos ensinar. Mas nem todas as pessoas têm essa percepção, né? E que recado você daria, assim, para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo? Como você toma consciência dos processos e consegue tomar as rédeas da vida? Eu acredito que é sempre olhando pra mim. Pra dentro. Fechar os olhos externos. Porque quando a gente fecha os olhos externos, a gente abre internamente. Por que isso está acontecendo comigo sem culpar ninguém? Sem terceirizar. Sem julgamento também. Né? Sem julgar como que os outros foram comigo, o que fizeram. Olhar pra mim. O que eu posso fazer diferente pra mim não passar mais por isso? Cabe a mim. Então eu acho que essa autorresponsabilidade é ponto-chave de tudo.
Eu acho que se encaixa também, né, Lissa, no que tu comentou que tu foi cancelada quando tu comprou a Gata, né? Como é que a gente lida na internet, nas redes sociais, ou quando a gente quer fazer um negócio inovador, diferente, com todo esse cancelamento, essas críticas e esses feedbacks negativos? Eu não lido. Eu simplesmente não dou palco para isso. Exato. Sabe? Se alguém me escreve alguma coisa que eu não gosto, eu bloqueio a pessoa e deu. E aquilo... Sobre o outro, né? É sobre o outro. Eu não vou dizer que às vezes isso não me atinge. Depende de como eu estou emocionalmente. Se eu estou um pouco mais abalada, já aconteceram algumas coisas, aquilo ali bate em mim e me... Mas se eu estou medicada, se eu estou medicada, aí eu consigo abstrair. Mas normalmente eu faço isso, eu não lido, eu tento levar na brincadeira, eu dou risada daquele comentário. Né? Já falaram do meu cabelo, já falaram do meu jeito de falar, já me falaram no TikTok que eu jamais faria sucesso com os meus vídeos por conta do meu sotaque horroroso. Sério? Sim, os primeiros vídeos que eu fiz, eu já recebi essa chinelada aí. Então, eu acho que quanto mais trabalhada a gente está, mais a gente aceita que as coisas, as ofensas são do sobre outro. o outro, né? Eu tenho a plena certeza do que eu sou, do que eu posso entregar, do meu caráter, das minhas virtudes. E não é o outro de fora que vai vir me dizer que eu não posso fazer aquilo ou, enfim, uma ofensa, um defeito meu, né? E é isso, olhar pra gente e perceber, eu posso mudar isso? Né? Ou isso é real, ele tá falando uma coisa, é real, que nem do cabelo, me falaram que meu cabelo tava horrível, que era uma vassoura, não sei o quê. Eu olhei, realmente? Vamos olhar para isso, vamos hidratar esse cabelo. Né? Agora você vai falar... E aprender com isso. Né? Eu preciso aprender também. O que eu preciso aprender? Vamos hidratar esse cabelo, tá uma vassoura real. Mesmo, tu tem razão, né? Tava horrível mesmo, eu não tinha visto, exato. tava tudo espigado assim. Vamos arrumar? Mas se for algo que eu não posso mudar, paciência, vai ter que me aceitar sim. Exato. E essa é uma das tuas qualidades mais admiráveis, que é a tua autenticidade, o ser tu mesma, né? E eu tenho certeza que nós ficaríamos aqui Horas e Horas e horas. 200 horas, como eu falei, Começa a nos puxar as bastidores, histórias, né? né? História espiritual, aí vocês ficam... Mas eu acho que é tão legal, né? Exatamente. Daqui a pouco a gente para com o próximo pra gente continuar o papo das comadres. Mas eu né? gostei da ideia da fogueira com Da fogueira com marshmallow. Eu acho que a gente marshmallow. pode... Vamos inserir isso no próximo. Ó, peçam aí essa fogueira com os marshmallows, histórias da Lissa que eu volto. Ai, que ótimo, isso é ótimo. Adoramos. Vamos fazer um quadro, então, no nosso programa. Nos Marshmallows. tá? Marshmallows com Histórias da Lissa. Lissa. E a gente quer te agradecer profundamente a tua disponibilidade, principalmente esse ser de luz que tu é e o quanto tu se entrega para tudo que tu faz, para tudo que tu é. Então, muito, 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 muito obrigada por ser essa inspiração para todas nós, não só nós que estamos aqui, quanto para todo mundo que te segue. E tu já deve ter ouvido isso inúmeras vezes e não é demais repetir que tu continue iluminando a vida de muitos seres por aí. Muito obrigada, eu fico honrada de estar aqui. E é tão bom a gente conversar olhando os olhinhos brilhando assim, sabe? E eu espero que as pessoas que estejam nos assistindo em casa também consigam tirar, se for uma coisinha assim, ó, coragem, ousadia. Isso. O mundo precisa de coragem e ousadia. Porque os nossos sonhos, se a gente pode sonhar, a gente pode realizar. Eu adoro essas frases prontas. Então eu ensino tudo na minha vida. Mas eu acredito fielmente que se tu puder sonhar, tu pode realizar. Eu sou a prova disso. Show. Uma salva de palmas. Ai, foi lindo, gente! Ai, foi lindo!